Fala pessoal, hoje a gente vai estar finalizando essa tela de login, que é esse projeto, onde ele vai ter a mais também, além da tela de login, a tela de cadastro, que finalizamos nessa última aula, na aula 7. E essa aula em específica vamos criar a lógica da tela de controle de usuários. E lembrando, se você quiser ter acesso a esse arquivo, você pode adquiri-lo sendo membro aqui do canal. Então, lá na página inicial do nosso canal no YouTube, você vai ter a parte de ser membro. Lá tem um vídeo onde explico tudo, onde você vai conseguir baixar esses arquivos lá no nosso servidor do Discord. Então é bem simples, rápido e fácil, e você também vai ter esse benefício e consegue também ajudar o canal com essa sua colaboração. E antes de a gente partir para a construção, deixa eu te passar só mais um recado. Se você quer dar uma melhorada na forma que você programa hoje, recomendo o curso Programando Excel com VBA, do Marcelo Nascimento. É um curso onde você vai aprender a programar em VBA do básico até o extremo avançado. O curso tem mais de 200 horas, onde você vai aprender a criar sistema de cadastro, sistema de login, sistema de clientes com design moderno, como você pode ver aqui, onde você também vai ter projetos prontos para baixar e já fazer uso. Você também, pessoal, vai ter o domínio para criar sistemas cada vez e códigos mais limpos e eficazes. A forma de pagamento você vai ter aí da forma mais facilitada possível, e eu acho o preço acessível ao que está sendo integrado. Também tem um grupo no Telegram, onde eu faço parte porque sou aluno do curso, então adquiri, e lá eu também faço parte, interajo para tirar dúvidas e passar conhecimento no dia a dia. E também o curso conta com um certificado de conclusão no final. O Marcelo também, ele desenvolveu um outro curso, onde ele tem 30 horas de carga horária mais ou menos, mas ele está sempre trazendo coisas novas, onde você vai ter o domínio de estar trabalhando ali com a Ribbon, que é a faixa de opções do Excel. Você vai ter o domínio da palma da tua mão. Então, se você gostou desse curso, eu vou deixar também o link na descrição para que você possa adquiri-lo. Bom, então vamos ao que interessa. Só que antes da gente partir para essa tela aqui, eu quero fazer algo que eu esqueci aqui na nossa tela de novo usuário, tá? Que é colocar uma mãozinha, pessoal, quando eu passar o mouse nesse botão aqui, tá? Então a gente fez aqui a nossa tela de login, então deixa eu aqui exemplificar. Então aqui, ó, quando eu passo o mouse em botão, ele tem esse destaque. Então é isso que eu quero fazer, tá? Então eu vou clicar aqui na tela de cadastro. Já mostrei como é que faz. Então, se você chegou aqui, lembrando, é a última aula de uma playlist de 8 vídeos. Então, recomendo que você assista desde o início, que você não possa estar perdido aqui com aquilo que eu for falar, tá bom? Então, aqui, ó, em Mouse Icon, eu vou estar passando aqui esses ícones do mouse, tá? Deixa eu ver se eu lembro. Aqui. Aqui está o mouse, e eu preciso também mudar o tipo do ponteiro para customizado. E aí, quando dá um play, ele já vai aparecer esse mouse aqui. Então ficou mais interessante. Vou salvar e vamos agora para a questão de controles de usuários, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é esse botão de novo aqui, que é a coisa mais simples do mundo, tá? Só que antes eu preciso dar nome a esses camaradas aqui, tá? Então aqui vai ser BT novo. Pode colocar o nome que você preferir. Atualizar, então BT. Aqui nele, nome, BT atualizar. Aqui é BT resetar. E aqui é BT deletar, tá? BT deletar. Deletar. Temos duas listbox, então eu vou dar nome essas duas listbox, tá? A primeira vai ser list cabeçalho. Já vai entender já. Cabeçalho. E essa daqui vai ser a list usuários. List usuários. Isso aí. Aqui nós temos um controle de imagem. Não precisa dar nome a ela, que não tem essa necessidade toda, tá? O botão novo, ele é bem simples, tá? Então, quando eu clicar no botão novo, simplesmente eu quero apenas abrir o meu formulário de cadastro, tá? Então, cadastro, ponto, tchau.
É só isso mesmo. Então, dá um play aqui. Então, quando eu clicar em novo, ele vai exibir para mim o formulário para cadastrar o novo usuário. É só isso mesmo. Nada demais. Só que, quando eu inicializar esse controle aqui, ó, de usuários, eu quero carregar tudo que tem no meu banco de dados. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui meu banco. Trabalho, tela de login. Vou abrir aqui o nosso banco de dados para poder a gente pronto, listar tudo que tem aqui, tranquilo? Vamos lá. Dá um clique duplo aqui nesse formulário, ele vai cair no evento clique. Não quero trabalhar com evento clique, quero trabalhar com evento initialize. Quando o formulário for inicializado, olha só o que eu quero fazer aqui, tá? Me ponto não. Primeiro eu quero fazer a abertura da conexão, então call, conectar, então vou fazer a conexão com o banco de dados e vou colocar aqui o meu SQL, beleza? Então, select, eu não quero trazer todos os campos, quero trazer apenas ali o ID, então select o ID, vírgula, o nome e o nome do usuário também, tá? É isso aí. Então vai ser select o ID, nome, o usuário. Aí ele me pergunta da tabela from, que é de, né? Da tabela aqui, usuários. Ou onde, né? Da tabela usuários. Acho que é isso. Então, basicamente, usuários. Então, selecione o campo ID, nome, usuário da tabela usuários. Ele vai trazer esse campo e esse campo aqui. O restante para mim não interessa, tá? Se você quiser trazer o status e tal, você fica à vontade. Acho que vou trazer o status também, acho que é interessante e saber o status. Vou colocar aqui o status. Ver se tem mais uma coisa aqui que é interessante. Acho que não. Basicamente é isso. E lembrando, essa aqui é só um exemplo, você pode customizar da forma que você preferir. Então, vou selecionar esses campos aqui da tabela usuários. E agora eu falta aqui abrir aqui o meu registro, passando o SQL e também passando a minha conexão que está aberta. E vou passar aqui o tipo do cursor que vai ser o 1. Eu vou fazer um loop passando por cada um desses caras aqui, beleza? Depois que eu fizer essa conexão, vou fazer aqui na verdade, eu nem vou precisar passar pelo cursor. Eu vou apenas fazer um loop mesmo, normal. Como é que vai ter esse loop? Ó? Vai ser um do until, ou seja, até meu registro ele ser o end of file, ou seja, chegar no fim do meu arquivo. Aí você não entendeu direito, vou explicar. O que acontece? No meu banco de dados eu tenho alguns registros, tá? Então aqui, se não me engano, são 6, algo assim. Deixa eu ver, 7 registros. Beleza. Eu tenho 7 registros. Então esse loop aqui, ó, ele vai ficar fazendo um loop até o meu registro chegar no fim, que é esse EOF, que é End of File. Ele vai fazendo o loop passando nesse. Quando ele chegar aqui nessa última linha, ó, ele para, tá? Que será o campo que não existe nenhum registro. Essa aqui é a ideia do loop. Então ele vai fazendo esse loop. Só que eu preciso tá passando por cada registro. E esse loop aqui não tá passando, ele só tá verificando. Então como é que eu passo de loop? Então depois que eu fizer o que eu quero, no final aqui, ó, é um rs.move next, ou seja, é mover ao próximo registro. Tranquilo? Senão ele vai ficar aqui preso dentro de um loop infinito. Agora que eu já fiz esse processo, eu vou, nesse exato momento, passar as informações para a minha list box. Então, como é que vai acontecer aqui? Ó? Mi.listbox, listbox dos usuários. Para ficar mais fácil, eu vou abrir aqui um if. E aqui eu vou fechar com o end if.
colocar aqui na tabulação certinha. Perfeito. Pronto. Como é que vai acontecer aqui, ó? Primeiro eu vou adicionar o item e já posso colocar qual item eu quero adicionar aqui. Vai ser o rs. Na verdade, exclamação. Gosto de usar exclamação, ó, ID. Então ele vai adicionar lá no meu campo da listbox, que é o que seria aqui do índice 0, né? O meu ID. Vou copiar aqui. Na verdade, não vou nem copiar porque não vai ser exatamente a mesma estrutura, não. Então, ó, ponto agora vai ser o list, porque eu adicionei uma linha. Só que nessa linha eu vou ter o que? Mais informações, será os campos, né? As colunas. Então, vou começar a adicionar depois do ID na mesma linha, só que na outra coluna mais informações, que vai ser o nome, o usuário e o status. Então, list. Ele me pergunta aqui qual é o índice da linha. Bom, vai ser na linha que eu estou trabalhando atualmente. E qual é a linha? Eu vou pedir para ele contar. Então, ó, ponto list count, ou seja, eu vou pegar minha lista e vou contar. Só que aqui ele vai me dar uma linha. Só que o índice da linha na minha listbox, ela é o que? 0. Então, como ele vai me trazer 1, eu subtraio aqui por 1. Então ele vai me tornar aqui a linha atual é a 0. Vírgula, me impede a coluna. Beleza, a coluna aqui vai ser a coluna 0. Tá? Então eu passo aqui a coluna 0. E aqui eu vou informar agora qual vai ser o item que eu vou estar adicionando aqui nessa segunda coluna. E no caso é o rs nome. E aqui a lógica segue para os demais. Ó. Então, aqui vai ser o status e aqui vai ser o usuário. Então, o usuário, investir mais que você entendeu, né? O usuário. E aqui vai ser o status. Faltou só colocar qual vai ser a coluna. Na verdade, aqui é coluna 0, né? Então, aqui é 1. Aqui é 2. E aqui é 3. Tá? Um ID na coluna 0. Nome coluna 1. Usuário na coluna de índice 2. E o status no índice de coluna 3. Então, basicamente, é isso aqui. Vou dar um play. Só que antes eu vou desconectar, né? Para ficar com a conexão aberta. Call. Desconectar. Eu vou salvar agora e dar um play para ver se já está funcionando. Vou dar um play, ó. Aparentemente está funcionando, beleza? Então tenho aqui, ó, o ID 1, 2, 3, 4, 5. 5 não tem, né? Que eu excluí lá na anterior. Então do 5 pulou para o 6, 7, 8. Exatamente como está no banco. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Perfeitamente. Aí você se pergunta, tá, mas e cadê os outros campos? É porque, por padrão, a listbox ela vem apenas com um cabeçalho, tá? Ou com uma coluna, digamos, ativa. Eu preciso informar a quantidade de colunas que eu quero trabalhar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu sei que vou trabalhar apenas com 4. Então, eu posso colocar isso via código, ou eu posso lá na propriedade e alterar para 4. Eu vou fazer aqui via código para a gente mudar um pouquinho aqui, beleza? Então, aqui em cima, eu vou abrir uma seção como essa aqui, ó. Você já conhece. Só vou aproveitar aqui para eu não ter que escrever tudo de novo. Então, vamos aqui ajustar algumas coisas, ó. Ponto list column, não é column count. Quantas colunas serão? 4 colunas, tá? Então, se der um play aqui agora, ele já listou para mim as 4 colunas. Agora você nota que as colunas elas não estão bem distribuídas. Você vê que ela não está muito bem organizada aqui. E um outro detalhe é que eu não quero aqui, pessoal, trabalhar com a coluna do índice, no caso do ID aqui, ó, visível. Então eu vou ocultar, tranquilo? Então como é que eu faço isso? Ponto column width, ou seja, as larguras da coluna. Então aqui nesse caso é dentro de um string. Como eu não quero aparecer como minha primeira coluna, então é só colocar um 0. Então a largura vai ser 0. Mas ela vai existir, só que ela não vai estar visível para mim. O nome vou colocar, sei lá, 120. O usuário vou colocar 60, talvez seja suficiente. E o último, basta deixar aqui, ó, vazio, que o que sobrar é o que ele vai reservar para colocar aqui no status. Só testar. Ó. Eu posso até aumentar mais um pouquinho aqui, ó, no caso do nome. Eu venho aqui,
colocar 180. Foi demais. 160. E aqui é só testando mesmo, tá? Aqui, ó. 160, mas ficou aqui, ó, com essa sobrinha aqui. Então, talvez eu diminua 150. Ficou ainda um pouquinho maior. $140. Eu acho que eu faço o seguinte, eu vou deixar como estava o 160 mesmo e vou colocar um valor aqui para meu status, 60. Vou ver se 40 é suficiente. Pronto. 40 aqui ficou o suficiente para mim. Então para mim aqui tá ok. Então já tenho aqui agora a listagem dos meus usuários. Então eu tenho aqui o teu nome, usuário e o status dele. Bacana. Só que não tem cabeçalho. Então a gente vai trabalhar agora aqui com essa listbox, sendo ela o nosso cabeçalho. Como é que a gente vai fazer para colocar aquele cabeçalho ali? Você vai ver que é bem simples. Ó. Então aqui abaixo, ó, eu vou abrir uma outra seção. Talvez... vamos abrir uma seção. With me.list cabeçalho. And with. E aqui, o ponto column count, eu vou utilizar o mesmo column count desse cara aqui, ó. Então, ele vai receber o que eu já coloquei lá, porque se eu mudar aqui, automaticamente ele já reflete aqui embaixo, então fica mais fácil para mim, tá? Então, ele vai ter a mesma quantidade de colunas que tem o do meu usuário. Ponto column, isso. Mesma coisa, vou pegar aqui e vai receber a mesma coisa que tiver lá. Então, isso aqui já facilita. Vou passar isso aqui, ó. Então ele vai receber aqui a mesma quantidade de colunas e a mesma questão de largura, né? Como é que tá ali é organizado. As larguras como é que elas estão, né? A distribuição. A mesma coisa de um vai ser passada para o outro. Agora eu preciso passar, pessoal, o que é que ele vai receber em cada uma dessas colunas, né? O cabeçalho. Então, ponto list. E nesse list eu vou passar um array, tá? Então, array. E aqui eu vou passar as informações. Ó. Então vai ser ID, nome, usuário, ID, nome, uso. Na verdade, se eu não me engano, assim não vai funcionar. Não vai funcionar assim. Vou ter que fazer diferente aqui. Vou chamar aqui só de ARR cabeçalho. Vou fazer um array à parte. Assim não funciona, tá? Ó, ARR cabeçalho. Que vai ser um array do cabeçalho. Como é que vai funcionar a conversão desse array? Nesse caso aqui, eu já vou redimensionar ele aqui mesmo, tá? Então esse array, ele vai ter 0 linhas e 3, né? 0,3. Nesse caso aqui, ele vai ter nenhuma linha, mas vai ter 4 colunas. Lembrando que ele começa a partir do índice 0, então 0, 1, 2, 3. Então, se eu contar aí quantos números eu tenho 4. E vou falar que o tipo dele vai ser string, tá? E aqui agora eu vou pegar esse array cabeçalho. E vou dizer que o 0,0. Vou colocar aqui, já vou logo. E assim. Na verdade, era colocar logo também as par duplas, né? Par duplas. Beleza. Então aqui vai ser o 0, 1, 2 e o 3. O 0 vai ser o ID. O outro vai ser nome. Aqui vai ser usuário. E por fim o status. Para você entender o que está acontecendo aqui, eu vou dar um ponto de interrupção e vou inspecionar essa variável com Shift F9, dá um Enter, e aqui está nosso array cabeçalho. Então, F5 ele vai inicializar aqui, ó, e note que o array ele tem aqui espaços, tá? Ele tem aqui já os espaços, só que
Por enquanto tá vazio. Então vou precisar fazer o quê? Passar os dados. Então F8, ó, ID, na coluna, na linha 0, ID. Aí tem aqui nome, usuário, status. Então o array está carregado. Vai lá fazer a conexão, vai fazer aqui o ajuste certinho. E depois, quando chega aqui, ó, no list, ele vai passar esse array para a list. Tá? Então, quando eu dar um play aqui, ele deve funcionar. E você nota que ele... deixa eu ver. Ele tá aqui, só que ele ficou meio com essa linha aqui, ele ficou meio que estranho aqui. É porque esse list box, ela tem uma propriedade que ela faz o ajuste da altura meio que de forma automática. A gente vai desabilitar isso. Essa propriedade aqui, ó, integral rate, tá? True, colocar false para essa e também colocar false para essa aqui, ó, false. Eu não quero que ele fique tendo esse tamanho de forma dinâmica, tá? Então F5, tirar aqui esse ponto. Vamos ver se resolveu, ó. Você nota que resolveu o meu problema. Só que como eu tô com a list box uma atrás da outra, meio que ela tá sobrepondo aqui e tal, e eu não quero que isso aconteça. E nem quero que ela fique clicável assim, ó. Deixa eu mostrar. Você viu, né, que ela ficou meio que... Quando eu cliquei, ó, ela pressionou. Meu cabeçalho, eu não quero isso. Como é que eu trabalho para corrigir essa questão? Primeiro, eu vou diminuir um pouco aqui, ó, essa list box, um pouco abaixo. Aqui tá ok. Vou alinhar aqui essas duas. Então, clico nas duas. Eu quero que fique alinhado na de baixo. Clico aqui na de baixo, né? Depois que eu selecionei, coloco para alinhar aqui a minha esquerda. 5, ó. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Mexer na propriedade para ela não receber cliques. É a tela de usuários. Vou clicar aqui. E na propriedade aqui, ó, looked, vou colocar true para ela ficar bloqueada. E também o tab stop tá true, eu vou colocar como false, para quando eu der tab ele não pular para essa list box também. Então preciso fazer esse procedimento. Então quando eu clico, ó, você nota que ele não mais fica clicável, né? Só que a linha fica um pouco espessa, então temos que fazer esse pequeno ajuste fino aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar de cima e vou puxar um pouquinho para baixo. Um pouquinho de nada. Viu como é que ficou? Agora ficou bacana, tá? Então, embora aqui você nota que ele meio que recebe primeiro um clique, mas isso aqui eu acho que é tolerável, digamos assim. Só que eu noto também que parece que... Você notou que parece que ela ficou um pouco mais espessa. Ó, deixa eu ver. Eu cliquei, deixa eu ver. Não sei se foi impressão. Mas tá ok, já corrigimos aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar esses caras aqui no centro, tá? Deixar centralizado, acho que fica melhor. Ou assim tá bom. Aí é questão de gosto, tá? Você pode, se você quiser, você pode centralizar ou não. Deixa eu te mostrar como é que fica aqui. Dá um clique duplo aqui no evento Initialize. Se eu quiser, ó, ponto Text Elegant, ou seja, o elemento do texto eu quero no centro. Você pode colocar isso aqui para esse e para esse também. Então ele vai ficar alinhado no centro. Não ficará aqui nesse padrão. Eu acho que vou deixar mesmo alinhado na esquerda. Vai ficar alinhado à esquerda. Ou eu posso colocar aqui o alinhamento à esquerda, que vai ter aqui a opção, ó, left, ou é apenas o apago. Ele já fica alinhado à esquerda por padrão, né? Assim ficou melhor. Perfeito. Então já fizemos o que? O botão de novo. Ele vai fazer aqui o cadastro de novo usuário. E carregamos também a image box quando eu inicializo ali o meu formulário. Ok. Agora eu preciso fazer o que? Atualizar. Quando eu clicar aqui em atualizar, ele abre esse formulário, só que com a opção de atualizar os dados. Ou seja, o usuário que tiver aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro a informação, os dados, e vou desabilitar, vou destravar essa combo box, tá? Ela vai ser preciso ficar desbloqueada para poder mudar os status para inativos, se for o caso. Tranquilo? E note que aqui tem usuário admin, eu vou ocultar esse usuário aqui dentro, tá? Então como é que eu faço para esse usuário não ser carregado? Só fazer um filtro, tá?
Então, quando ele estiver aqui no loop, eu vou fazer uma verificação. E verificação é essa, ó. Se o meu usuário for igual a admin, eu posso colocar diferente, fica mais fácil, tá? Então, se for diferente, ele vai passar os dados dele para dentro da minha list box. Então, vou salvar, vou dar um play. Pronto, não tem mais o usuário admin sendo listado aqui para mim. Beleza? Então, como é que eu faço para atualizar? Então, eu vou querer, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o formulário, tá? Só que, como vai ser esse botão de atualizar, ele vai ter aqui algumas questões, tá? Para a gente estar fazendo aí. Então, eu vou fechar aqui e vamos agora criar essa lógica. Então, atualizar. Primeiro, se eu não tiver clicado em um item da minha list box, ela vai dar um erro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Digamos que eu queira pegar o ID. Quando a galera tem uma variável chamada de ID, ela vai ser do tipo, pode ser tipo texto mesmo. E a ID vai receber, por exemplo, mi.list usuários ponto list index. Eu quero que me passe o index, tá? Só que se eu clicar aqui para atualizar e não tiver nenhum dado, ele vai dar um erro, tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Atualizar. Ah, sim, aqui tá como -1. É porque, na verdade, esse -1 ele vai dar um erro não exatamente aqui. Vou te mostrar onde é que vai dar o erro. Vou comentar aqui por enquanto essa linha de código para você ver que ele vai dar um erro. O que acontece? Quando eu clicar para atualizar, o que ele vai fazer? Ó? Vou ter uma seção aqui que fica mais fácil. If cadastro, vai ser a tela de cadastro. If. Então lá tem o tx. Cadê cadastro? Aqui, ó. Não deu nome essa caixa de texto, eu esqueci, mas vamos lá, ó. Tx ID. Tá? Então eu vou dar nome a essa caixa de texto aqui. Volto aqui para usuários. Clique duplo no formulário. Cadê aqui, ó? Então, no mi.txid vai receber o índice aqui, tá? mi.listbox usuário list index. Vou dar um play aqui, atualizar. Ele aparece aqui para mim, cadê? Ah, é porque ele só inicializou, mas não deu um ponto tchau. Já você vai ver que vai dar o erro. Cadê? Beleza. O que é que eu vou fazer? Quando ele pegar o ID, vai ser carregado aqui. Agora eu vou pegar o tx nome, vai receber o que está lá meu list usuários, ficar aqui, ó. Ponto list. E aqui vou passar o ID. Passar o ID que ele vai encontrar aqui. E o usuário, ele tá em que índice? No índice 2, não é isso? Ou o índice 1. A coluna 1. E a primeira coluna é, na verdade, nome. É isso, o nome está na coluna 1. Vamos agora passar o usuário. Que está aqui no 2. O mesmo ID. ID não, aqui é linha. Vou colocar a linha, fica mais fácil. Linha, fica mais fácil, né? List index vai ser minha linha. Vou colocar aqui linha. E na verdade ela vai representar a linha que eu estou selecionando. Então fica mais intuitivo assim. O índice é a mesma coisa, tá? Aqui já estava errado mesmo. List, passar aqui a linha e a coluna 0, que é o ID.
Então o ID vai ficar naquela caixa de texto. Aqui no nome, ela vai pegar coluna 1, usuário 2 e o status. .cmb status vai receber o que está no status. Vai ser a mesma linha, só aqui no índice de coluna 3. Vou salvar e você vai ver que vai dar um erro exatamente aqui. Então, play, clicar aqui em atualizar. Ó, deu erro. Por quê? Eu não tenho índice aonde é -1. Não tem uma linha -1. A linha começa no 0. Mas por que deu esse erro? Porque eu não selecionei nada. Então o que eu vou fazer? Você pode fazer duas alternativas aqui. Ou você pode dar na verdade 3, né? Você pode colocar um erro resume next. Pode colocar essa alternativa aqui. Você pode ficar super à vontade. É uma opção. Você pode colocar um if. Eu prefiro trabalhar com if. Se a minha linha for igual a -1, then este sub, ou seja, se não tiver nada, saia. Ou você pode esperar uma mensagem, ó, selecione um usuário. Então você vai colocar aqui, antes de dar este sub, esperar uma mensagem. Eu apenas vou deixar dando este sub mesmo. Aí você fica à vontade. Então, ele vai, ó, é -1? É, então ele interrompe aqui a lógica, então não vai dar mais esse erro aqui, beleza? Então se ele clicar aqui, é onde ele vai carregar as informações lá para o novo formulário. E aqui eu preciso dar um show no final para ele abrir. Então clicar aqui no Fábio, por exemplo, atualizar. Olha só, ele carregou as informações do Fábio para minha caixa de texto, porque se eu quiser fazer alguma alteração, aqui ele vai permitir que eu altere. E trouxe aqui o ID, ó, que é 4 para a caixa de texto. Vamos ver se é o 4 mesmo? Olha só, Fábio Souza. Fábio Souza, o ID é o 4. Você por que precisou do ID? Já vou te mostrar. Eu poderia ir pelo número do usuário também, mas vamos colocar o ID para ficar o negócio da forma padrão, como a gente geralmente utiliza para poder cadastrar um dado, né? Pelo ID. Beleza. Então já fizemos essa partezinha aqui. Então, o usuário, quando ele for cadastrar, vai vir assim e atualizar. Cadê? Quando ele clicar para atualizar, ele vai fazer assim. Só que precisamos desbloquear essa combo box. Então, venho aqui com cmb .enable igual a false. Então eu vou desabilitá-lo. Então play aqui, vou clicar nesse, por exemplo, Fábio aqui Farias, atualizar. Bom, porque ele aqui não está carregando, né? Ele está ficando ainda bloqueado. Por quê? O que acontece? Quando eu estou fazendo aqui o processo, eu estou desabilitando, só que o evento initialize vai lá e desabilita novamente, ó. Vamos clicar aqui na anterior. Nós colocamos via código para ele vir desabilitado. O que é que eu vou fazer? Vou apagar esse enable aqui e vou colocar ele por padrão, ele ficar desabilitado, ó. Enable false. Ou seja, ele está desabilitado. Mas quando eu chamar agora aqui nessa tela, ele vai lá e habilita. Agora funciona normalmente. Vai ver. Deixa eu ver. Enable igual a. Coloquei false ou coloquei true? Deixa eu olhar aqui. Ah, tá, é true. Enable igual a true. Seja habilitado? Sim. Agora sim eu consigo mudar o status da pessoa. Beleza. Agora falta a parte de eu poder clicar aqui e resetar a senha do usuário, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Dá um clique duplo. Aqui, ó, BT resetar. Funciona da seguinte forma. Call. Desconectar. Conectar. E aqui eu vou dar um call já para desconectar também no final as informações. Como eu vou fazer para resetar? Bem simples. Deixa eu pegar aqui basicamente, ó, essa string aqui para facilitar a minha vida. Aqui da tela de inicialização
Não, da tela de cadastro, por exemplo. Vem aqui. Aqui, eu vou pegar esse código aqui, ó. Vou levar para lá todo mesmo e vou apagar o que eu não quero, tá? Vou fazer assim, ó. Vou clicar aqui. O Shift. Não, até aqui essa mensagem. Shift aqui, Ctrl C. Levo para usuários, resetar. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. E agora eu vou fazer minha tratativa. Bom, essa aqui eu não vou precisar. Essa parte aqui eu vou precisar. Ali é o que mesmo? Resetar, né? Isso, resetar. Não preciso desse download. Desconectar, pode ser aqui mesmo. Bom, ele vai resetar. Aqui eu vou passar a string corretamente. Vou deixar isso aqui. Aqui vai ser abertura de conexão. Vou ter que colocar aqui. Posso apagar essa parte aqui de cima também. Porque aqui eu fico com essa parte de baixo aqui. Não preciso fechar. Não vou precisar adicionar nada. Não vou adicionar nada. E a única coisa que eu vou mexer aqui vai ser na senha, tá? Essa parte aqui vai ficar igual. Então é isso. Basicamente isso aqui. Então, ó, selecione. Na verdade, vou colocar todos os campos. Vou colocar todos os campos, não tem problema. Ou você poderia pegar apenas o campo da senha mesmo. Ó, selecione a senha, pode ser. Da tabela usuários, onde aqui a gente pode trabalhar com um ID, tá? Onde o ID, ou seja, onde o ID aqui, ou você pode passar o nome do usuário, não tem problema. Vou trabalhar com o ID, tá? Onde o ID aqui é número, então vou apagar essas passinhas aqui, ó, porque não é texto. Eu posso apagar. E aqui vou passar o que, ó? O mi.list. Vou utilizar essa mesma lógica aqui, ó. Mesma lógica aqui em cima, tá? Eu posso apagar esse comentário aqui, ó. Então ele vai verificar se eu selecionei na hora de instalar, se eu selecionei o usuário e tal. Se a linha for não selecionada, ele vai sair. Então, caso esteja tudo correto, então vai ser o que? A minha listbox. .list. Passo aqui qual é a linha e passo o índice que é o 0. Tá? O padrão, como aqui é sempre 0, eu posso só passar assim. Ele já vai sim pegar a coluna 0, tá? Que é o padrão. É isso. Então ele vai selecionar lá a senha na tabela usuários, onde o ID foi igual ao ID que foi passado. Aqui vai ser isso aqui mesmo. E na senha ele vai passar a senha padrão, que vai ser um reset. E aí faz um update, salva e informa aqui, ó. Senha resetada com sucesso. E antes dele seguir aqui com o reset da senha, eu vou fazer uma pergunta, né? Fica mais interessante assim. Então, se aqui passou por aqui e tal, antes de ele conectar, ó, uma pergunta. Se em SGBox, nesse caso aqui, como que era o retorno, eu coloco entre aspas. Ou entre aspas não, entre parênteses, tá? Minha pergunta aqui. Aí abro aspas duplas e coloco: deseja resetar a senha do usuário selecionado? Pergunta. Como aqui vai ser uma opção de sim ou não, 36. E aqui eu coloco reset como título mesmo. Fecho parênteses. Se aqui for igual a 7 significa VB no. Então se for igual a VB no ou 7, que é a mesma coisa, then este sub. Ou seja, se a pessoa clicou em não, eu quero que ele saia dessa rotina. Basicamente é isso. Vou salvar e vou testar. F5, então, clicou aqui, atualizar, ele vai abrir aqui como você já viu. Vou fechar. Resetar sim, ele pergunta, ó, deseja resetar a senha do usuário selecionado? Não, ele encerra aqui a senha, tá? Agora falta a parte de deletar esse usuário. É basicamente a mesma coisa, pessoal, de resetar. Então vou pegar isso aqui, ó, vou copiar tudo isso aqui, copiar, clicar aqui em deletar e vou dar um Ctrl V. Vou precisar fazer pequenas adaptações.
Então, como é que será que é essa adaptação? Isso aqui permanece. Aí eu vou perguntar se ele deseja remover. Deseja remover. Deletar. Deseja deletar o usuário selecionado. Aqui vai ser delete. Aí vai ter conexão. Selecione, né, todos os campos da tabela de usuários onde o ID for igual ao ID que ele passar. Vai vir aqui a opção de... né, que vai no SQL, conexão aberta, e aqui a opção de deletar. E basicamente, ó, para deletar é bem simples. Só clicar aqui, ó, ponto, delete. Ele vai deletar depois do update e o usuário deletado com sucesso. Eu vou colocar aqui uma exclamação, aqui, ó, com sucesso. Faltou. Pronto, o usuário deletado com sucesso. Você pode colocar a frase que você preferir, tá? Funciona algo bem simples mesmo para a gente ganhar tempo. Pronto. Então, quando eu dar um play aqui, vou clicar aqui em Carla, por exemplo, e vou atualizar os dados dela, né? A gente não fez esse teste ainda. Vou colocar, por exemplo, o nome dela Carlas, né? De Carlas, o S de Souza. Vou clicar aqui em salvar. Diz que foi atualizada com sucesso. Deixa eu ver se está atualizado. Deixa eu ver como está a frase aqui. Eu acho que eu vi. Atualizar. Ele vai abrir lá o formulário. Ah, tá. Faltou esse detalhe aqui, ó. Eu coloquei lá para atualizar, não foi, ó? Mas deixa eu dar atualizar aqui. Note que ao invés dele atualizar, ele criou um usuário novo, né? Eu volto fazer agora esse tratamento lá dentro para saber se eu estou cadastrando ou se eu estou fazendo uma atualização. Como é que eu vou saber se eu estou atualizando ou se eu estou cadastrando um usuário novo? Bem simples. Claro, tinha uma forma de fazer, mas a gente vai fazer, por exemplo, aqui, ó, pela caixa de texto. Dá um clique duplo. E aqui vai ser o seguinte, ó. Ele vai fazer todo o processo e aqui eu vou fazer uma verificação. Deixa eu ver se eu vou ter que fazer muita coisa aqui para mudar. Não vai precisar, não vai ser preciso não. O que acontece? Selecione usuários. Essa parte aqui, por exemplo, eu vou ter que tomar um cuidado, porque essa parte aqui, ó, ele só vai verificar se a minha caixa de ID estiver vazia. Então, se mi.tx ID for igual a vazio, then eu quero verificar se existe um novo usuário. Você concorda comigo? Concorda comigo? Por exemplo, ó. Se aqui estiver vazio, então estou cadastrando um novo usuário. Se é para cadastrar o novo usuário, automaticamente eu preciso saber se ele está cadastrado. Agora, se ele não estiver vazio, vai ter um ID lá da janela anterior, então eu posso passar direto aqui sem verificar se o usuário existe ou não. Então isso aqui ele vai passar direto. Só que se ele passar direto aqui, ele vai dar um erro exatamente nessa linha aqui, ó, porque eu não abri nenhum record set aqui. Ele vai dar um erro. Então eu pego essa linha de código e boto aqui para cima, tá? Porque senão ele vai tentar fechar o que não abriu, já que eu não fiz a passagem por esse código aqui, ó, tá? Então vou colocar aqui para cima para corrigir isso aqui. Beleza. Aí ele passou por aqui, vai passar o SQL, vai abrir e vai adicionar. Só que eu não quero que ele adicione. Ele só vai adicionar se for vazio. Então, ó, se for vazio, então adicione uma nova linha. Aí ele vai adicionar uma nova linha, tá? E vai fazer o que? Esse processo aqui. Só que aqui tem um outro detalhe. Eu estou pedindo para ele selecionar, tá? A tabela de usuário, tal. Só que aqui eu vou fazer uma outra verificação, tá? Como vai ser a verificação? Vou deixar um espaço aqui, ó. Não tem problema, tem esse espaço no final. E vou colocar um if aqui para complementar
esse SQL. Se isso aqui também foi igual a vazio, eu poderia colocar uma outra linguagem, mas para não ficar fazendo muita repetição, eu vou só fazer essa verificação de está vazio, tá? Então, ó, se está vazio, se for vazio, nesse caso aqui, deixa eu ver, aqui vai ser diferente, tá? Então, ó, se for diferente de vazio, ou seja, se tiver alguma coisa lá, né? Se tiver alguma coisa lá porque está diferente de vazio, então eu quero acrescentar algumas informações aqui, ó. Então, SQL vai ser o que já tem nele, tá? Com a informação que eu vou acrescentar aqui. Então, ele vai selecionar todos os campos da tabela usuários e aqui vai ter um filtro, tá? Que é o que, ó, onde o meu ID foi igual o que está na minha caixa de texto, mi.tx ID. Beleza? Então é isso. Então, como é a lógica aqui, ó. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Se o meu ID estiver vazio, eu vou verificar se é um cadastro de novo usuário. E se é para cadastrar um novo usuário, eu preciso saber se o número do usuário já existe, para não repetir. Beleza. Aí aqui, se não tiver, ele vai passar direto. Vai criar o SQL e vai verificar se o que tem na minha caixa de texto, né, do ID é diferente de vazio, ou seja, se tem alguma informação lá. Se tiver, ele vai fazer o que? Pegar a variável SQL que já tem a informação que tem nela, que é isso aqui, e vai complementar com essa parte aqui, ou seja, ele vai pegar todos os campos da tabela usuários onde o usuário tiver um ID que ele selecionou. Então ele vai fazer esse processo lá. Aqui ele vai verificar, por exemplo, se depois que abriu, se tiver vazio, se for igual a vazio, ele adiciona. Como vai ter informação lá, ele não vai adicionar e vai apenas jogar as informações lá nos campos do usuário e vai fazer o que? Fazer o update. Desconecta e segue aqui com o usuário cadastrado no teste. Só que aqui, o usuário fica cadastrado, eu preciso também fazer um filtro para a mensagem ser diferente. Então, se i.tx ID foi igual a vazio, then ele vai mostrar essa mensagem aqui, ó. É isso? E o usuário fica cadastrado com sucesso. Agora, se o usuário não for, eu vou fazer assim, fica melhor. Eu ia fazer dois if, mas fazer um if só. Else, né? And if. Então, se for vazio, ele vai informar que o usuário fica cadastrado com sucesso. Se não for vazio, então usuário atualizado, ou então dados, né? Fica melhor. Dados atualizado. Dados atualizado ou dados atualizados com sucesso. É isso. Basicamente vai ser isso aqui. Eu vou depurar esse código com você, tá? Clicar aqui. Vou voltar aqui para o banco de dados. Vou excluir essa linha e vamos tentar fazer um teste para ver se ele vai. Excluiu errado, foi? Ele não excluiu. Agora excluiu. Vamos testar para ver se ele vai cadastrar um usuário novo ou se ele vai atualizar. Ele tem que atualizar, né? O que a gente fez. E antes de eu seguir aqui com essa parte, deixa eu só colocar aqui, ó, o ícone de a mãozinha. Então, não é isso que eu quero, não. É o mouse pointer. Eu quero esse aqui, é o customizado. E vou colocar a mãozinha em cada um deles. Então, aqui, ó, mouse icon. Tá. Vou colocar esse aqui. Mesma coisa, ó. Mouse icon. Mouse icon. E mouse icon. Vou dar um play, testar aqui. Perfeito. A mãozinha tá aqui já. Vou salvar e vou testar aqui a questão da minha lista de usuários, tá? Então, Carla Souza. Eu vou atualizar esse dado, colocar Carla S, como eu fiz. Clicar aqui em salvar, ele vai depurar. Olha só. Se a minha caixa de texto ID for vazio, ele iria fazer a verificação aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Vai pular. Ele vai pular. Ele não está vazio. Então, selecione. Taranã, ele vai selecionar. Então, essa daqui será a string. Só que ele vai verificar se não é vazio. Não é vazio,
realmente não é vazio, tem algo lá. Então ele vai lá e complementa essa string, que ela vai ficar assim, ó. Seleciona agora os campos de usuários, onde o ID foi igual a 2. Ele vai pegar nesse cara aqui, que é o banco de dados, e vai selecionar só o registro que o ID foi igual a 2. Aí ele vem aqui, verifica se tá vazio. Tá vazio? Não, não tá, então não vou adicionar nenhuma linha. Aí nesse cara aqui, ele abrir, ele vai jogar aqui as informações novas, tá? Como deve ser. Deixa eu fazer um teste aqui. Ele não vai funcionar, né, na verdade, bem como deveria, porque ele vai, nesse caso aqui, ele vai precisar fazer algumas alterações diferentes, porque ali ele está mexendo na senha. Se você percebeu, ele mexeu aqui na senha e na data. Para esse caso aqui, vou fazer diferente, fazer um if realmente diferente aqui, tá? Ainda bem que não deu update. Como é que vai ser, ó? Então, ó, se for vazio, ele vai fazer isso aqui tudo. O vazio, ele vai fazer esse processo aqui. Else and if. O vazio, ele vai adicionar uma linha nova e vai colocar tudo isso aqui. Se não for, ele vai apenas passar essas informações aqui abaixo. Só que não vai ter a data de cadastro, porque a data vai ser, já está lá salva. Nome, usuário, senha e o status. Não, deixa eu ver. Não vou passar senha, porque naquela tela eu não mexo na senha. É isso, em tela de cadastro. Então vai ser apenas o nome, o usuário e o status. É o que tem lá. É isso aqui mesmo, tá? Então vai ser nome, usuário, status e depois ele atualiza. É isso. Vou salvar e vou fazer novamente. É isso, a gente vai, mesmo a gente entendendo como é que faz, a gente vai errando, volta, corrige. É assim mesmo que funciona. Programar é isso mesmo. Tá. Novamente, Carla Souza, atualizar. Vou colocar aqui S, posso colocar, por exemplo, inativo. Clicar aqui em salvar. Vai verificar não. Vai complementar aqui o SQL, vai ficar daquele jeito, ó, seleciona todos os campos de usuários, onde o ID foi igual a 2, abre, é vazio? Não. Se não é, ele vai lá, apenas traz o nome de volta, o usuário, ele vai carregar de novo, né? E o status aqui, ó, ele vai verificar, vai colocar aqui o inativo e vai fazer aqui o processo de carregamento, dados atualizados com sucesso. Beleza? Só que, agora que eu lembrei, pessoal, eu vou precisar realmente fazer a verificação independente aqui, ó, do usuário. Por quê? Se a pessoa, ela for mudar o usuário e já existir, então mesmo ele fazendo aqui verificação, mesmo ele atualizando os dados, eu vou ter que verificar se o usuário que a pessoa está colocando, caso ela mude, ele já exista. Então essa parte aqui eu vou ter que realmente deixar, tá? Vai ter que se manter aqui. Eu pensei que não, mas de fato vai ser necessário, porque digamos, eu tenho, pegando exemplo, né, Fábio, se ele quiser mudar aqui para Fábio de novo, aí realmente ele não vai deixar. Então vamos simular aqui esse caso. Olha só, Fábio Souza aqui é Fábio 2, então atualizar, ele mude aqui, coloque só Fábio. Então mesmo ele atualizando, ó, eu vou ter que verificar, ele informar que o usuário já está cadastrado e não seguir atualizando esse dado aqui. Ele não deixa. Então ele vai ter que, se ele quiser mudar, vai ser para Fábio 3, por exemplo. Vamos testar aqui, ó. Atualizou para Fábio 3, perfeito. Carla virou Carlas, né? Carla S. Só que mesmo ele atualizando, ó, você nota que não foi carregada a minha lista. Minha lista não foi atualizada. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu preciso recarregar essa lista aqui novamente. Há duas formas de fazer isso. Ou você carrega toda a lista e às vezes isso aqui nem é necessário você fazer, tá? Carregar tudo de novo. Ou você apenas atualiza os dados da minha janela lá, da minha tela de atualização e joga aqui de novo. Então tem duas formas de fazer isso, tá? No meu caso aqui, como é pouca coisa e geralmente o usuário não é tanto,
depende muito da tua realidade, eu vou pedir para ele fazer o quê? Recarregar tudo de novo, tá? E como é que ele recarrega? Basicamente está no evento aqui, Initializer. Esse cara aqui. Basicamente é isso aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu pego tudo. Vou pegar isso aqui tudo. Vou pegar o código e vou apenas ficar com aquilo que realmente interessa. Beleza? Vou fazer uma sub aqui à parte. No botão de atualizar, não é isso? Não, no botão de atualizar mesmo. Só que ele vai vir daqui, ó, e cadastro. Então, a pessoa clica aqui, ó, dados atualizados com sucesso. Então, depois que ele disparar aqui a mensagem, eu vou fazer esse procedimento aqui. Só que eu vou ignorar a parte do cabeçalho, que não vai mudar. Ele vai ter a conexão. Então, deixa eu ver como ele vai abrir a conexão aqui. Uma conexão vai estar aberta, ó. Mas essa conexão aqui, na verdade, ela está aberta apenas para um usuário. Então eu vou ter que ignorar essa parte aqui, ó. Cadê, gente? Deixa eu adentrar aqui para ficar mais, para não me perder. Pronto. Então isso aqui está tudo dentro do meu else. Ele vai esperar a mensagem. O que ele vai fazer? Vai abrir a conexão com o banco, só que aqui... Ah, não. A conexão com o banco se permanece. Vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Cabeçalho eu não mexo. Esse aqui não vou mais mexer. Deixa eu ver, a configuração da largura não vou mexer. Isso aqui também não. Mesmo, não mexo. Vou precisar disso aqui, ó. Só que ele vai selecionar tudo. Todos os campos da tabela usuário. Vai abrir o SQL. E vai fazer o loop. Tá? Vai fazer o loop. Esse usuário, de admin. Aqui tá mi list usuários. Só que não é aqui. É na tela de cadastro, né? Então é cadastro. Ponto. Cadastro. Não, é usuário, desculpa. É usuários. E quando eu dou um ponto, ele vai listar lá aí para mim. E aqui ele vai fazer o quê? Adicionar tudo de novo. E no final ele desconecta. Só que. Deixa eu ver, desconectar aqui. E vai desconectar aqui de novo e tal. Não, eu não vou desconectar, por exemplo. Deixa eu ver, gente. É o CIF, desconecta e verifica a mensagem. Eu vou deixar para ele desconectar aqui no final mesmo, tá? No final de tudo, vou pedir para ele desconectar. Nada sub desconecta, tá? Por quê? Eu vou querer que ele se mantenha ainda com a conexão aberta, mesma conexão. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é fechar o registro, porque ele abriu aqui para esse cara aqui, que foi aberto. E se eu tentar abrir de novo, ele vai dar um erro aqui na hora de abrir. Então o que eu vou fazer? Antes dele abrir aqui, vou dar um rs.close. Vou fechar a conexão com o registro, tá? Uma variável não consegue abrir dois registros diferentes, então tem que fechar e depois abrir de novo. Aí ele vai carregar aqui tudo certinho, só que tem um detalhe. A minha Listbox já vai ter dados. Se eu fizer isso aqui, ela vai duplicar. Vou te mostrar. E usuários. Venho aqui, Carla. Vou atualizar para Carla normal. E vou deixar o status ativo. Observe que ele atualizou, duplicou. Ele trouxe de novo os mesmos dados. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso, antes dele carregar as informações no loop, eu preciso limpar a minha Listbox. Então, antes dele entrar aqui nesse loop, ele vem aqui, ó, ponto listbox, cadê? List usuários, desculpa, tá aqui já, né? Eu tô procurando de novo, mas é o ponto clear. Então ele vai limpar tudo que tem lá, depois ele carrega novamente, tá? Vou salvar e vamos testar aqui. Cadastro, usuários,
eu quero pegar aqui o Fábio, por exemplo, que tá Fábio 3, vou colocar Fábio 2, né? Fábio 2. E vou aplicar status nativo para ver se ele vai mudar aqui o status, né? Então, salvar, ele informa que foi atualizado, e olha só, agora Fábio 2, o status está inativo, porque eu fiz o que? O recarregamento dessa listbox. Então, atualizar, vou colocar aqui para ativo, o usuário já foi cadastrado. Então aquele caso realmente ele foi e voltou, né? Porque nesse caso aqui eu tô atualizando, né, gente? E o que acontece? Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que verificar também se o ID é diferente. É isso. Aí eu não vou ter esse problema. Cadê? Cadê cadastro? Salvar. Ou seja, aqui, ó, ele vai verificar. Cadê? Aqui, ó. Se o Liquid 7 foi igual a 1. Só que o que vai ter que acontecer? Aqui eu vou trazer, ó, antes de ele trazer o usuário, eu vou trazer o ID. Vai entender por quê. Então, ó, ele vai trazer o usuário e o ID. Vou comparar o seguinte, ó. Beleza. Se ele trazer um registro, se o Liquid 7 for igual a 1 e o ID é o RS, né? O RS ID, ou seja, o RS que ele está trazendo lá do meu banco, ou diferente do meu mi.txid, aí ele vai fazer o que? Seguir que o usuário está cadastrado. Então com isso aqui eu já elimino. Por quê? Ele vai trazer um registro sempre, se ele acha o usuário, mas ele vai saber, ele quer saber se o ID é diferente desse ID aqui. Aí se for, ele segue, tá? Como aqui, ó, é texto, ele pode ter problemas com isso. Eu posso colocar os dois para texto ou converter isso aqui para número. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a variável val. Só que se tiver vazio, vai ter problema. Então é mais fácil eu converter essa daqui para string. CSTR. Aí você, como assim? Vou explicar. Vai acontecer, por exemplo, o caso de eu estar cadastrando o usuário e esse campo aqui, ó, ele vai ser o quê? Um campo vazio. Aspas duplas, né? Duas vezes. Então vai ser isso aqui, ó. Isso aqui. Eu não consigo converter isso daqui para número. Não consigo. Se eu tentar converter isso aqui para número, dá erro. Vou mostrar aqui, ó. Esse é o C. Pode ser. Pode ser CDBL mesmo. CDBL. E aí coloca essa expressão aqui, ó. Quando dá um enter, ele vai dar um erro. Tipo incompatível. Isso aqui, ó, é um string. Então vai ter um momento que essa caixa de texto aqui vai estar vazia. Então ele vai fazer o quê? Vai dar um erro. Então é mais fácil eu pegar um número e converter ele para texto. PSTR. Que ele consegue converter de boa, tá? Um número para um texto. Então é isso que eu estou fazendo. Vou converter isso aqui para texto e vou comparar se os dois são diferentes. Vamos testar aqui para ver se vai bater certo a nossa lógica. Tá? Usuários, play. Clicar aqui no Fab 2, atualizar. Vou só mudar o status deles para inativo, tá? Então, deixa eu dar um ponto de introdução aqui, ó, para a gente analisar esse código aqui. Atualizar, salvar. Ó, ele vai verificar o seguinte, ó. Tem um registro? Tem, beleza. Então, o usuário, esse usuário já existe lá. Se eu não coloco, como essa verificação não existia, eu fui obrigado a colocar. Então, o que eu vou verificar é o seguinte, ó. Se o ID, que é 6, em formato de texto, ó, tanto que está em aspas duplas, é diferente, ó, do ID que eu estou cadastrando agora. São diferentes? Não são. Então, eu não estou tentando cadastrar um usuário novo. Tá? Por quê? Porque eu tenho um campo do ID e eu estou verificando também se os IDs são diferentes. Então, isso aí com a lógica, ó. Dados atualizados com sucesso. Ele atualizou. Vamos testar aqui.
Cadê o formulário? Aí, ó. Fábio 2 inativo. Atualizar. Colocar ativo, né? Eu acho que eu não mudei. Seguir. Agora sim, tá ativo, tá? Se eu tentar aqui com Carla, atualizar. Carla Souza, então Carla SS. Mudou para Carla SS. Você nota, aqui realmente não, ele não vai encontrar, porque o usuário não existe, né? Mas agora aqui, ó, se eu quisesse só mudar para Carla Souza Santos, por exemplo, ele entendeu que estou atualizando, porque passei essa outra referência aí. Então o botão de novo, vamos ver se vai funcionar. Só que o botão de novo, depois que ele cadastrar o usuário, ele tem que recarregar também, tá? Então, novo usuário cadastrado com sucesso, ele vai ter que recarregar. Então, basicamente, pessoal, eu vou ter que tirar, na verdade, ó, esse SQL daqui, porque também quando ele cadastrar um novo usuário, ele também vai precisar fazer o quê? Esse mesmo procedimento. Então, vou tirar isso aqui daqui. Só vim notar isso aqui agora. Faz parte do processo. A gente realmente precisa fazer várias correções enquanto está programando, enfim. Aqui, beleza? Então já fiz aqui o procedimento. Corrigir. Então, independente, ele vai informar que o usuário foi cadastrado atualizado, ele vai ter que fazer o quê? Puxar as informações aqui para poder fazer o processo, tá? Vamos lá. Vou cadastrar um usuário novo aqui. Então vai ser um cadastro novo. Deixa eu chamar para essa dela aqui, né? Então, novo. Nome, Pedro Carlos. Usuário, Pedro. Só isso que eu vou precisar. Usuário Pedro, salvou. O usuário cadastrado com acesso, ó, Pedro, ele foi salvo. Tá? Então, o procedimento foi ocorrido aqui. A mesma coisa vai acontecer quando eu estiver deletando um usuário. Deletar. Já está feito aqui, então vamos testar. Aqui a senha de reset. A gente vai ver se vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Carla, por exemplo. A senha de Carla é essa aqui, ó. Quando eu clicar em resetar, a senha dela tem que ficar essa senha aqui, ó, que é a senha padrão 1, 2, 3, 4. Então, Carla. Resetar, ele pergunta se eu quero realmente fazer isso. Ela informa que a senha foi resetada com sucesso. Então, vou atualizar aqui para ver. Olha lá, a senha funcionou perfeitamente, tá? A senha de Carla foi alterada. Agora vou deletar, por exemplo, esse Fábio aqui, ó, Fábio de Farias. Então, eu tenho que deletar, ele vai ter que sair daqui, ó, Fábio de Farias tem que ser removido. Deletar, ele pergunta se realmente eu quero deletar o usuário, sim. Ele informa que o usuário foi deletado com sucesso. Vou dar um play, olha lá, ó, aquele Fábio 2 foi embora. Quando eu dar um OK, ele vai atualizar. Esqueci de fazer procedimento para atualizar também aqui a minha lista, tá? Vou fazer isso novamente. Deixa eu fazer para esse código também. Então, ó, ele vai remover o usuário e vai fazer o quê? Esse processo aqui. Processo aqui. O mesmo processo. A desconexão tem que ser feito aqui. Depois de tudo. Perfeito. Deixa eu ver. Atualizar. Resetar. Resetar não precisa, né? Vamos lá. Vou clicar. Pode ser em Kátia mesmo. Kátia, deletar. Deseja deletar o usuário, sim. Ele informa que foi deletado. E aqui já limpou. Removendo Kátia. Se você for olhar, atualizar aqui, ó. Kátia é o 07. Foi excluído. Só atualizar para essa linha ela ser removida por completo. Então, pessoal, basicamente já finalizamos aqui a parte de novo usuário. Tá tudo certinho. Atualizar também. Né? Se eu quiser atualizar aqui alguma coisa, ele vai permitir que eu atualize com ID. E o reset também está funcionando e também deletar. O último ajuste que eu vou fazer aqui agora para a gente finalizar a nossa aula é o seguinte. Deixar esse camarada aqui invisível e também colocar a imagem para ele. Visible igual a false. Cadastro. Pega aqui, ó, o ID. Colocar false. Eu não tenho que estar visualizando isso, tá? Ele tá lá, mas realmente não precisa ficar ativo, não precisa. Então aqui agora eu vou fazer o processo de colocar o ícone, tá? Eu vou pegar aqui a tela de cadastro. Vou pegar essa parte aqui, ó. Cadê? Essa parte aqui que é para ele chamar a API para colocar justamente
o botão de minimizar e a parte da logo. Então dou play, ó, já tá aqui, ó. Só falta a logo aparecer aqui porque a gente não colocou ainda, beleza? Vamos colocar lá. Vamos na internet. Você pode ir no site da tua preferência para poder escolher o ícone que você prefere, tá? Vou chamar aqui de, sei lá, controle. Deixa eu ver o que é que tem aqui como controle. Não, vou pegar aqui usuário. Usuário. Olha só. Pode ser esse ícone aqui. Eu não vou me preocupar muito com questão de ícone, tá? Mas isso aqui, ó, que seria a parte de controle que tá de uma lista e tal. Pode ser isso aqui. Então clico aqui, ó. Clico aqui. Vou guardar. Vou salvar essa imagem. Só que ela, como PNG, não funciona para colocar ali na barrinha como ícone. Venho aqui e vou para outro site, que é o de conversão. A gente fez isso aqui também na nossa última aula, na aula 7, é a mesma coisa, tá? Vou passar o ícone que eu escolhi aqui, fiz o upload, vou mudar aqui as configurações para 32 por 32, aplico e converto esse ícone. Depois de convertido, eu posso fazer aqui o download, ele vai descarregar aqui rapidamente. Venho aqui agora em usuários, clico aqui, ó, e mouse icon. Não é o mouse, não. Aqui, ó, é o picture. Só que no picture eu preciso passar o ícone, é isso. Prontinho aí, ó. Ficou aqui a imagem do usuário que eu tinha colocado anteriormente, tá? Embolei aqui no final, mas deu certo. A aula ficou um pouquinho longa, mas a gente fez tudo o que tinha que ser feito, tá? Então colocamos aqui, criamos a lógica de novo usuário, que atualizar, resetar e deletar. Aí eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que a gente alcance e continue crescendo aí com novos públicos, tá, pessoal? Hoje ficamos por aqui, mas eu aguardo você em nosso próximo vídeo.